Olá, gente. Meu nome é Yolanda Silva e este é o projeto Lendo Machado. Hoje nós iremos falar sobre um livro Yaya Garcia, eu ia dizer o grande livro Yaya Garcia. Na verdade, eu tenho algumas considerações finais sobre esse livro, porque assim, eu particularmente falando, foi a primeira vez que eu li e eu achei ele um romance meio mediano, assim. Mas enfim, eu vou falar da estrutura do livro e tudo mais, e aí eu vou explicar para vocês as minhas impressões de leitura sobre Yaya Garcia. Essa é a edição da LPM Pocket. Ela tem muitas informações no início aqui do livro sobre a vida de Machado, sobre coisas que estavam acontecendo nos períodos da vida de Machado. Assim, enquanto Machado estava aqui no Brasil, outras coisas aconteciam no mundo, né? E é bem interessante isso. Que você pode perceber, comparar, né, o que está acontecendo no mundo e, de certa forma, as influências de leitura que marcaram Machado de Assis. Esse livro aqui ele foi escrito no ano de 1878, em meados de janeiro, foi escrito em formato de folhetim. Como você sabe, folhetim era como se fosse, tipo assim, tinha no jornal um espaço, né, como se fosse hoje em dia uma crônica e tudo mais, e ele colocava os capítulos. Então, sempre o capítulo tem aquela ar de suspense do que vai acontecer, justamente para prender o leitor, né? Então, assim, este livro ele é narrado em terceira pessoa. O narrador, ele é bem... não é um narrador machadiano, assim, grandioso, como a gente vê no defunto autor, né, de Memórias Póstumas, de Brás Cubas, ou Quincas Borbas e etc. Mas já um narrador bem consciente. Bem assim, do que eu vou dizer assim, um narrador com um senso crítico apurado. Na verdade, desde o primeiro livro, Ressurreição, Machado já mostra a que veio, né? Ele escreve já com aquele narrador irônico e tudo mais. Nesse livro aqui, ele é um narrador observador, né? Narrador em terceira pessoa. Ele observa, ele dá uma opinião, mas é muito sutil a forma como ele fala assim, né? A forma como ele se intromete é muito sutil. Enfim, eu vou dividir esse resenha assim para explicar esse livro em três núcleos. Logo no primeiro núcleo é nos apresentados Luiz Garcia, que é um funcionário público, né, viúvo, e a sua filha Yaya Garcia. Junto dele lá está um personagem que é um negro aforreado, que ele é Raimundo. Deixa eu ver se eu conferi o nome dele, se está certo. Raimundo. Ele mora em Santa Teresa, que inclusive há várias outras personagens de Machado que moram nesse bairro. E Luiz Garcia ele tem 41 anos de idade, né? Como eu disse a vocês, é funcionário público, mora em Santa Teresa. E a narrativa começa justamente na casa dele. Eu estava lendo uma resenha, né, que logo é nos apresentada a personagem Luiz Garcia e Yaya, né, que recebe o título do livro. E aí o que é que acontece? Logo quando eu achei interessante no primeiro capítulo, que Yaya ela vivia tipo estudando e ela vinha, né, nos finais de semana para casa do pai. E o pai dela comprou um piano e ela estava tocando assim muito alegre, sabe, tocando piano. Quando ela observou os móveis ao redor, viu os móveis decadentes, sabe assim, e ela para de tocar assim, e o pai dela fica perguntando por que você está triste. Aí o narrador, né, que entra na cabeça dela, demonstra que ela está assistindo, ela se sente constrangida, porque o pai fez de tudo para comprar aquele piano, sabendo, né, daquela situação dele que não era tão confortável assim. Então, muitas pessoas dizem que Yaya é mimada na narrativa. Eu não acho ela mimada. Lógico que ela tem aquelas características da menina caprichosa, né, do romantismo, porque faz parte. Mas eu acho ela muito assim, esperta, ela é muito cuidadosa com o pai. De repente, né, começa a intriga aí da narrativa da trama, é que ele recebe uma carta em que ele é convidado a ir à casa de uma viúva chamada Valéria. Aí chega o segundo núcleo, né? Ele vai para a casa de Valéria e lá está uma grande confusão, porque Valéria ora quer, ora não quer que o seu filho Jorge vá à guerra, né, do Paraguai, e porque há uma treta, né, lá. No caso, um romance meio que proibido entre Jorge e Estela, que é um jovem que mora de favor na casa dessa viúva, Valéria. Jorge e Valéria se apaixonam, né?
E há um momento assim até que ele rouba um beijo dela, é bem romântico assim, não tanto assim, mas é um pouquinho romântico. Eles dois são apaixonados, só que Valéria rejeita, é totalmente indiferente a Jorge. Jorge fica com tanta raiva, tão constrangido que ele, tipo assim, quer uma atitude drástica, ele quer ir dizer, eu vou pra guerra, tipo, pra ver se essa mulher me quer, se ela me aceita, se ela fica com medo que eu morra lá e ela me aceita. Só que ela é indiferente. Ela até tem um momento que ela diz assim, seja, deixa, vire homem, deixa de ser menino. Que coisa mais besta, tu vai pra guerra por causa de um amor. Assim, Estela foi a personagem que mais me chamou a atenção aqui neste livro. Ela é uma mulher, assim, muito... Parece fria, mas é como se ela não suportasse viver de favor na casa de Valéria. Ela via aquele amor de Jorge como uma coisa efêmera. Pelo assim, o narrador dá as sutilezas, né? Ninguém sabe ao certo se ela realmente ama ou se não. Ah, ela sente assim uma certa atração, mas se é amor mesmo, você vai saber só no final da narrativa. E é muito sutil a forma como o narrador vai mostrar se houve ou não. Então o que é que acontece? Jorge vai para o Paraguai, ele conquista muitas honrarias, ele é admirado pelos seus superiores, né? Ele alcança algumas patentes. E aí quando ele volta, vem o terceiro núcleo, que é o que acontece? E aí a Garcia frequenta a casa de Valéria, acaba criando uma amizade com Estela e ela de certa forma adquire assim o carinho de Estela. E quando Valéria propõe o casamento de Luiz Garcia, né, e Estela aceita. Até uma frase assim bem primorosa que ela diz assim que no caso geralmente os amores vêm pela afeição e depois vem a estima. Não, primeiro a paixão e depois vem a estima. No caso deles vem a estima, o respeito, né, o companheirismo e depois a paixão. Estou parafraseando. Enfim, aí quando Jorge, né, sabe lá onde ele está que Luiz Garcia casou-se com Estela. E ele fica decepcionado porque ele era amigo do Luiz Garcia, tanto que quando Valéria queria convencê-lo e Jorge a ir, né, à guerra para fugir desse casamento, que ela não queria Jorge com Estela, que achava Estela inferior socialmente, ele convida a Luiz Garcia para interferir, porque eles eram amigos. Enfim, quando há essa volta ao terceiro núcleo, né, da história, que fica na casa do Luiz Garcia. Luiz Garcia adoece, Jorge como médico vai lá ajudar Luiz Garcia, acaba se aproximando de Estela e ao mesmo tempo de Nhaiá. E aí você fica confuso se ele vai para a casa de Luiz Garcia à procura de Estela ou de Nhaiá, e aí começa, né, o narrador deixa você meio ambíguo ali, né, porque ele não dá tudo que o personagem pensa já para deixar a confusão. É interessante que aí tudo está meio ali bem, né? A Estela fica meio incomodada, mas é muito fria, sabe muito bem disfarçar. Mas há um momento em que Luiz Garcia acha uma carta e ele lê. E eu vou ler aqui o fragmento que diz. Que é uma carta que Jorge escreveu para a mãe falando sobre Estela quando ele estava na guerra, que é o seguinte. Meu amor não sabe o que seja... Não. Meu amor não sabe o que seja impaciência, ciúme ou exclusivismo. É uma fé religiosa que pode viver inteira em muitos corações. O essencial é saber que amo a mais nobre criatura do mundo. A paixão veio comigo. E se não cresceu é porque não podia crescer. Mas transformou-se. De criança que era, fez-se homem de juízo. Ou seja, é como se fosse essa própria frase, né? De criança que era, fez-se homem de juízo. É como se fosse até a transposição, assim, do romance romântico para o romance realista. Quer dizer que o amor que Jorge sentia por Estela era um amor romântico, mas esse amor virou meio mais maduro, mais cabeça. E aí a gente não sabe se é por Estela, né? Esse amor que ele lá está dizendo que amadureceu mais o amor por Estela. Ele amou mais, só que um amor maduro, um amor mais consciente. Enfim, neste negócio, né, Luiz Garcia adoece. Aí, a partir de agora, eu vou falar um pouco do fim da história, mas de certa forma não vou dizer tudo, né? Luiz Garcia acaba morrendo, né? E Estela fica viúva. E aí começa a intriga da história. Que é o quê? Jorge, quando começa a paquerar, a namorar com Yaya Garcia, estão prestes a casar. Só que tem um outro personagem que frequenta a casa deles também, que é Procópio Dias, que ele é interessado em Yaya. E ele chega para Yaya e diz, olha Yaya, ele é o que vem para fazer a entrega, o negócio aí. Ele diz, olha, na verdade Estela e Luiz Garcia tiveram, né, um amor no passado e você vai entrar numa fria. E ela quer acabar com o casamento
E aí o final da história é justamente esse desfecho, né? Essa trama aí, esse triângulo amoroso que de Estela e Yayar, que amam o mesmo homem, que é Jorge, né? E agora, ela sendo viúva, ela está livre para, né, lutar por amor de Jorge, se ela o ama. Aí você vai ter que ler a história para saber se Estela, né, fica com Jorge, se Estela ama Jorge. São várias perguntas que você vai ter, que a resposta é só se você ler o livro. Enfim, o que eu posso falar desse livro? Para mim, ele não é um dos melhores livros de Machado, né? Eu não estou desmerecendo. Eu acho que por ser ele ter escrito em folhetins e, tipo assim, ele não preencheu. Eu acho assim que Estela era para ser uma personagem muito mais rica, eu acho assim que no final do livro era para ter mostrado mais aquela coisa dela, sei lá, dela, a juventude de Yaya em relação a ela já tá um pouco velha, sei lá. Tinha tanta coisa assim que Machado era tão genial, né, que ele poderia fazer. E ele não fez assim em relação a Estela, que eu acho que tinha muita coisa para explorar. Que eu vejo que ele faz isso com Brás Cubas, ele faz isso com Quincas Borbas, né, Rubião. Esqueci o nome agora do personagem. Outros personagens masculinos, assim, ele não se detém muito na personagem feminina de Estela. Assim, eu particularmente falando de personagem assim que ele explorou muito pra mim, foi o Helena, né, que está aqui no canal, se vocês quiserem, tá aqui, né. Então, assim, este é o último romance da fase romântica de Machado de Assis, né. O livro geralmente volta em torno, né, do feminino. No final das contas aqui, a história é muito entre Estela e Jorge, mas no fim das contas, em Yaya Garcia une todas as personagens, né? Então acho que é por isso que o nome do livro é ela, porque de certa forma ela se torna o centro que une todas essas personagens, né? E permitem a intriga, assim. Então o que eu posso dizer? Amei o livro, super recomendo. Projeto Lendo Machado de Assis está de pé, né? E o próximo livro será o primeiro livro da fase romântica, que já está aqui na agulha. Sei lá onde é que tá. Tá por aí. Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, gente, tchau pra vocês. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Assistam os outros livros para que vocês possam acompanhar o projeto. Tchau, tchau.